Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo monta planejamento físico para o elenco e Felipe Luiz dá o recado: não vou matar ninguém nesse Carioca. Flamengo avança em negociação e está perto de fechar com mais um reforço português. Torcida pede mudanças na escalação do time do Flamengo. Jogador recusou proposta de renovação com o Mengão e pode sair de graça do clube. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O De La Cruz e o Arrascaeta fizeram falta ao Flamengo no empate por 0-0 contra o Fluminense nesse sábado no Maracanã. Os uruguaios ficaram fora do clássico por causa de um planejamento físico e elaborado para o elenco nesse início de temporada, mas devem sim voltar nessa quarta-feira contra o Botafogo aqui no Maracanã. Mas é provável que outros jogadores sejam poupados contra o Botafogo. Está nos planos da comissão técnica, em conjunto com o Departamento de Saúde e Ciência do clube, controlar a minutagem dos jogadores nesses primeiros jogos de 2025. A ideia é ter um elenco inteiro para começar o Campeonato Brasileiro 2025. Eu não vou dar sequência de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam uma curva e estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam se manter assim durante toda a temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar, ter incômodos, isso sempre vai acontecer e acontece em todas as equipes do mundo. Mas eu quero tentar chegar ao melhor possível para o começo desse Brasileirão, que é uma das nossas preferências. Não vou matar ninguém no Carioca. Isso custar o meu trabalho, azar. Quero ganhar o Carioca sim, e vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho em mãos, completou lá o técnico Felipe Luiz. Ao longo dessas primeiras semanas de preparação, alguns jogadores têm sido poupados dos treinamentos no campo. Na terça-feira passada, por exemplo, o Léo Pereira, o De La Cruz e o Michael fizeram um trabalho interno no Ninho do Urubu. O trio, assim como os outros atletas que haviam sido titulares na decisão da Supercopa do Brasil, não viajou para enfrentar a Portuguesa em Uberlândia, Minas Gerais, na quarta-feira. Depois, o meio uruguaio acabou poupado do clássico contra o Fluminense. Os jogadores têm sido submetidos a um controle de carga estabelecido pelo departamento médico. Trata-se de monitorar e ajustar a intensidade, duração e frequência dos treinos de jogos e garantindo com isso que os atletas mantenham um equilíbrio entre o esforço e a recuperação. O objetivo é otimizar o desempenho deles e prevenir muitas lesões. Também faz parte do planejamento dar folga aos jogadores. Depois da final da Supercopa do Brasil, os titulares não foram ao CT. Na quinta, pós-vitória sobre a Portuguesa, foi a vez do time considerado reserva folgar. Nesse domingo, o elenco ganhou um dia de descanso. A tendência é que na quarta-feira, contra o Botafogo, o Felipe Luiz faça alterações no time que enfrentou o Fluminense e mande um Flamengo diferente a campo. Vale ressaltar que o gramado do Maracanã foi alvo de muitas reclamações dos jogadores e críticas do treinador Felipe Luiz. Mesmo com o controle de carga e o planejamento físico, o Flamengo deixou o Maracanã com uma grande preocupação. Alexandro pediu para sair aos 7 minutos do primeiro tempo com um incômodo na coxa esquerda. E também o Michael substituído na segunda etapa. Ele fez tratamento com gelo também na coxa esquerda, ainda no banco de reservas, e preocupa para esse jogo contra o Botafogo. O Flamengo emitiu e publicou uma nota oficial nesse domingo, falando sobre a situação que o lateral esquerdo Alexandro se encontra após fortes dores durante a partida, onde ele foi substituído com 7 minutos de jogo.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que o jogador Alexandro realizou ressonância magnética na manhã deste domingo. O exame constatou, infelizmente, uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. O tratamento já foi iniciado logo após a substituição dele no Clássico contra o Fluminense, com gelo no local, ainda no banco de reservas. A expectativa é de que o lateral esquerdo Alexandro fique fora por no mínimo 2 jogos. Assim, o lateral esquerdo estará ausente na próxima quarta-feira da partida contra o Botafogo e contra o Vasco da Gama. O elenco retoma os treinos nesta segunda-feira, às 9h30, horário de Brasília, aqui no CT do Ninho do Urubu. Após o jogo contra o Botafogo, na quarta-feira, o Flamengo vai ter mais 2 sessões de treinamentos. Uma na quinta-feira e outra na sexta-feira, às 15h30 e 9h30, respectivamente. Por fim, o mais querido vai encarar o Vasco no sábado, dia 15, no Maracanã, às 16h30, enquanto o elenco vai ter folga no dia seguinte. Além da briga pela liderança, os torcedores rubro-negros pedem mudanças na escalação do time do Flamengo. Em votação no Globo Esporte, a torcida colocou o Danilo como titular no lugar do Léo Pereira e também escolheu o Juninho entre os 11 ideais. Olha aí, para encaixar o Arrascaeta e o Juninho, os torcedores do Mengão retiraram o Michael e o Plata da equipe titular. O Felipe Luiz tem utilizado a dupla no ataque nesse início de temporada, né? Mas os rubro-negros acreditam que o Arrascaeta, o grande debochado, mesmo com a minutagem reduzida, deve recuperar o seu espaço naturalmente, porque o time precisa muito dele. O uruguaio passou por uma artroscopia no joelho direito no final de 2024 e, por isso, ele tem sido utilizado com cautela. Até o momento, só foi titular uma vez, mas é considerado uma peça fundamental e foi o jogador mais votado pelos torcedores rubro-negros. Já o Danilo, que ainda busca mais oportunidades no time do Flamengo, atuou em apenas 2 partidas. Ele entrou nos minutos finais da Supercopa do Brasil contra o Botafogo e depois jogou os 90 minutos na goleada sobre a Portuguesa por 5-0. No último jogo, contra o Fluminense, ele permaneceu no banco de reservas. Aí eu te pergunto, você concorda com essas mudanças pedidas pelos torcedores rubro-negros? Coloca aí! Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas. E aí o canal cresce mais rápido. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado. O jovem Cleiton, que foi titular contra a Portuguesa do Rio, voltou para o banco de reservas e já soma 5 jogos no Carioca 2025. Ele tinha a expectativa de ganhar mais espaços depois das saídas aí do Davi Luiz e do Fabrício Bruno. Porém, a diretoria do Flamengo correu e contratou o Danilo e ele virou a 4ª opção na zaga do Felipe Luiz. O Mengão tentou renovar com ele após o interesse do Benfica, mas os empresários do jogador descartaram terminantemente essa renovação. O Cleiton, de 21 anos, é agenciado pelo empresário Giuliano Bertolucci, que tem uma ótima entrada tanto no Flamengo quanto no Benfica de Portugal. O jogador é pouco utilizado no time principal do Mengão e isso não vem agradando o seu staff. O Flamengo ouviu dos representantes do jogador que não tem interesse em renovar o contrato agora. Eles acham que renovar esse contrato agora não vai valer a pena, né? Porque o Cleiton tem poucas oportunidades no time principal. E com isso, o jogador revelado na base do Mengão pode deixar o clube carioca de graça. O zagueiro tem vínculo até dezembro desse ano e a partir de julho ele já vai poder assinar um pré-contrato com outro time e depois em dezembro sair de graça do clube. O Flamengo ficou no empate em 0-0 com o Fluminense em jogo na 9ª rodada do Campeonato Carioca. Porém,
os jogos desse domingo, dia 9, ajudaram o Mengão na tabela do Cariocão. O líder, Volta Redonda, parou no Nova Iguaçu, também com 0-0, e pode ser ultrapassado pelo Flamengo na quarta-feira. Além disso, o Botafogo perdeu e segue atrás do Mengão. Olha aí, o Fogão perdeu mais uma, hein, o Foguinho? 3 jogos movimentaram a 9ª rodada do Campeonato Carioca ontem. No estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, o Botafogo poupou os seus titulares de olho no jogo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira. Porém, o time reserva do Glorioso não deu conta do Madureira e tomou de 2-0. Olha aí, que coisa! Já o líder Volta Redonda perdeu a chance de encaminhar a sua classificação para as semifinais. Jogando no Raulino de Oliveira, os donos da casa ficaram num magro 0-0 contra o Nova Iguaçu. O time da Cidade do Aço será ultrapassado pelo Flamengo caso a equipe do Felipe Luiz vença o jogo aí atrasado da 7ª rodada, justamente contra o Botafogo. Ambos ficariam com 17 pontos, mas o Flamengo levaria vantagem no saldo de gols. Hoje acontece o encerramento da 9ª rodada do Campeonato Carioca. No estádio Lourivão, lá em Saquarema, o Sampaio Corrêa vai receber o Vasco da Gama. Quem vencer vai ultrapassar o Flamengo nessa tabela, mas vai ter um jogo a mais. Portanto, o Mengão terá que torcer para o empate, acontecer para ele seguir na 2ª colocação do torneio. O Flamengo vai igualar o número de pontos das demais equipes na próxima quarta-feira contra o Botafogo, em jogo atrasado pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Prestes a iniciar a sua campanha na Copa Libertadores da América Sub-20, o Flamengo está perto de uma mudança importante no comando técnico da equipe. O clube negocia a contratação do reforço português Nuno Campos, de 49 anos, e as conversas estão bem avançadas. A expectativa é de que o acordo seja fechado a qualquer momento. Com uma carreira sólida como auxiliar e passagens por clubes de peso na Europa, o Nuno Campos construiu o seu nome ao lado do José Boto no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, durante a temporada 2018-2019. Além do clube ucraniano, o português acumula também experiências em equipes de Portugal, Itália e México, trazendo um repertório internacional ao futebol de base do Flamengo. O treinador começou a sua trajetória no futebol como auxiliar técnico. Ele passou pelo Estrela, Odivelas, Pinhal, Novense, Porto, Braga e Paços de Ferreira. Entre 2016 e 2019, ele esteve no Shakhtar Donetsk, antes de viver o seu ponto alto na Roma da Itália, onde trabalhou na comissão técnica da equipe principal entre 2019 e 2021. Como treinador, o Nuno teve passagens curtas por Santa Clara e Tondela, ambas em Portugal, antes de atuar como auxiliar no Toluca do México nos últimos 2 anos. Apesar da iminente chegada do Nuno Campos, o Flamengo vai manter o Kleber Santos no comando do Sub-20 durante a Libertadores da categoria. A competição vai começar no dia 1º de março e o Flamengo não quer intervir nessa metodologia de trabalho do técnico antigo às vésperas de um torneio tão importante. A mudança no comando técnico não está relacionada ao desempenho do técnico Kleber Santos, que não foi daqueles aí que a gente gostaria de ver, mas sim um planejamento estratégico do Flamengo. A diretoria quer um modelo de jogo unificado entre o time profissional e o time sub-20, conforme o grande sonho e pedido agora do Felipe Luiz. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!